Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso curso de treinamento Full Body. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar um exemplo para vocês, prático, direto ao ponto, de como você pode montar uma periodização aí de 8 semanas para uma mulher, visando saúde, qualidade de vida, claro, né? Pensando também nos aspectos de manutenção e ganho de massa muscular, manutenção e ganhos de força e também já encaixando aqui uma estratégia de predominância aeróbia para melhora do condicionamento físico e da capacidade cardiovascular. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo aqui, tá? Eu fiz um modelinho aqui bem simples, uma estratégia que, claro, ela pode ser modificada. Inclusive eu quero que você fique pensando aí, enquanto eu estou passando esse vídeo para vocês, a como você pode raciocinar, tá certo? Eu dividi aqui em 4 fases, semanas 1 e 2, semanas 3 e 4, semanas 5 e 6, semanas 7 e 8. Então vamos começar aqui do começo, não é verdade? 8 semanas dividido em 4 fases. Fase 1, 2, 3, 4, dividido aí em ciclos de 2 semanas. Então eu encaixei 2 microciclos em cada fase. Fiz isso para aproximadamente aí 2 meses, só para você entender o racional. Séries e repetições, porque a gente também tem a parte de volume de treinamento pelo número de séries por grupamento muscular. Se eu pensar no treinamento full body e fizer, por exemplo, um exercício de bíceps braquial por sessão de treino. Eu estou trabalhando aqui, 3 séries na semana 1 e 2, 3 e 4 e na 5 e 6, semana 4 eu vou explicar um pouquinho mais porque coloquei 4 séries aqui. Eu vou ter um exercício, treino A, B, C, então eu tenho 3 exercícios ao longo da semana, vezes 3 séries, eu tenho 9 séries para esse grupo muscular. Mas tem uma coisa bem legal que eu vou explicar para vocês quando eu chegar de fato aqui nos exercícios. Então eu coloquei aqui, semana 1 e 2, 3 séries de 12 a 15 repetições, 3 e 4 entre 8 e 10 repetições, 5 e 6 entre 10 e 12 repetições, e nas semanas 7 e 8 eu coloquei 4 séries entre 8 e 10. Então eu aumentei o volume pelo número de séries. Uma estratégia que eu fiz para que a gente possa dar mais trabalho a ser realizado para a nossa hipotética aluna. Por que eu coloquei a faixa de repetições? Porque aqui eu vou trabalhar com repetições em reserva. Eu quero que ela tenha uma melhora da capacidade funcional dela, eu quero que ela tenha uma melhora da coordenação motor, da qualidade de movimento, entre outros aspectos motores que são importantíssimos nessas fases iniciais. Depois eu posso entrar com técnicas mais avançadas, drop set, rest pause, pico de contração, SST, entre tantos outros que eu tenho cursos aqui na plataforma e também tem vídeos no canal no YouTube também que eu explico acerca dessas técnicas com mulheres. Beleza? Aqui eu mantive o intervalo entre as séries de 1 a 2 segundos e uma velocidade cadenciada aí para 3 segundos, ou seja, o somatório de concêntrica e excêntrica aproximadamente 3 segundos. Então vamos pegar aqui, no primeiro ciclo, na primeira fase, semanas 1 e 2, 12 a 15 repetições, trabalhando aí, 1 a 2 repetições na reserva. Se a minha aluna fizer 15 repetições, quase chegando na falha, ela vai fazer uma série que dura aproximadamente aí 45 segundos. Se não durar isso, significa que a velocidade está rápida demais para aquilo que eu prescrevi, e se demorar demais, o que é raro acontecer, mas pode acontecer, significa que a velocidade está muito lenta para aquilo que eu propus como professor. Bom, dito isso, vamos para os treinamentos. Olha que legal. Eu começo sempre com aquecimento e mobilidade, é importante. Inclusive, o aquecimento pode ser no próprio exercício, no primeiro exercício ou no exercício de preferência. Não tem problema, tá? Fica a critério do professor. No caso aqui do treino A, que vai ter agachamento barra, eu posso fazer 2 a 3 séries de aquecimento no próprio agachamento, com intensidades mais leves, progredindo essas intensidades como se fosse uma forma de pirâmide para aumentar bem a intensidade. Não tem problema nenhum, é uma opção minha como professor, e também posso fazer mobilidade, se assim eu desejar, inclusive focando mais em mobilidade de quadril, mobilidade de tornozelo, que são articulações que vão ser usadas para o primeiro exercício, nesse caso aqui do agachamento. Mas posso já pensar também em mobilidade de ombro, já olhando para o segundo exercício, que vai ser o supino reto com halteres, e assim por diante. Então fica a seu critério. Não perca mais aí do que 5 a 10 minutos, tá pessoal? Não perca mais do que isso. Se você trabalha com personal trainer, com treinos, por exemplo, em dupla, ou um treino que você vende 30, 45 minutos, não perca mais do que 5 minutos. É suficiente para você fazer um aquecimento, mobilidade, um pula-corda, um polichinelo, ou até mesmo um sprintzinho na esteira, já serve para um aquecimento ali geral para tirar do repouso, tá? A ideia é essa, tirar do repouso. Aqui eu coloquei o seguinte, agachamento barra, supino reto com halteres, stiff barra, remada abaixo triângulo, bíceps com halter alternado, leg press 45 graus. Então eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios. Estou trabalhando no full body? Estou, porque eu escolhi aqui os principais músculos, que nesse caso aqui foi o peitoral, foi o dorsal e também foi o bíceps braquial. Eu posso pensar o seguinte, como eu tenho treino B e treino C ao longo de uma semana, musculaturas como deltoide e tríceps, eu vou trabalhar em outros treinos. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque essa mulher, por exemplo, é uma que quer mais membros inferiores. Então veja que eu coloquei 2 exercícios de membros inferiores. Agachamento barra, mais geralzão, né? Aquele exercício, né? Top, particularmente falando, gosto muito. E stiff barra, mais focado ali nos posteriores de coxa, inclusive exercício monoarticular. Opção minha. É uma característica full body? É porque eu escolhi os principais músculos do corpo para trabalhar na mesma sessão de treinamento. E como eu vou fazer o restante dos músculos nas outras sessões de treino, então dentro de uma semana eu cumpri todos os músculos. Como por exemplo, ó, no treino B, eu tenho novamente agachamento, só que eu troquei para o sumô, tríceps francês, entrou o tríceps braquial, afundo com halteres, puxador frente aberto, continuo com o dorsal, grande músculo, né? Exercício geral, né? Multiarticular. Desenvolvimento com halteres, entrou deltoide, cadeira extensora, que eu coloquei um drop set. Pode ver que é o seguinte, ó, um drop set, mas na verdade não é aquele drop set extremamente avançado como a gente vê na raiz da literatura. É um drop set adaptado. Eu explico isso, inclusive no curso de drop set. Eu tenho um curso só sobre drop set, onde eu explico adaptações para indivíduos intermediários, que poderia ser o exemplo dessa mulher aqui, para que esse indivíduo comece a aprender a consistir contração muscular a partir aí de 30, 40, 50 segundos. É bem interessante. No treino C, eu continuei ó, com o mesmo esquema, aquecimento e mobilidade, botei novamente aqui um afundo com halteres, só que agora botei no começo do treinamento, tríceps polia, sai um pouco do francês, vai para polia, cadeira flexora, crucifixo máquina, bíceps com barra W, bíceps martelo, panturrilha máquina. Então aqui eu escolhi 2 bíceps. Mas por quê? Porque, bom, vamos supor assim que é uma menina que gostaria também de desenvolver um pouquinho mais de bíceps, né? Que é raro acontecer, mas na verdade a gente tem que ensinar que a musculatura apendicular, como bíceps e tríceps, são extremamente importantes. Inclusive o tríceps, pelo acúmulo de gordura corporal. Mas é apenas uma estratégia, tá, pessoal? Eu quero que você pense no racional. Olha só que bacana aqui, ó. Eu coloquei treinamentos de predominância aeróbia, exclusivamente aqui nesse exemplo, treinamentos intervalados. Olha só, no treino A, eu coloquei treinamento intervalado, 1 minutinho forte e 1 minuto leve. 15 minutos total. Tá ótimo, tá bem legal. No treinamento B, eu coloquei 2 minutos moderado e 1 minuto leve, também totalizando aí 15 minutos. E no treino C, eu voltei para igual ao treino A. Percebeu o que eu fiz aqui? Por que eu fiz isso? Para que a minha aluna experimente os métodos de treinamento de predominância aeróbia. Aqui eu coloquei método de treinamento intervalado intensivo e métodos de treinamento intervalado extensivo. Eu tenho um curso completo de como você montar um treino aeróbio só para academia. Eu tenho um curso, é um mini curso na verdade, que eu explico essas estratégias de como que você controla a intensidade do esforço, né, por escala de Borg, que é bem interessante. Então aqui o aluno ele vai experimentar essas diferenças de intensidade em treinamentos intervalados na própria sessão de treino, ou seja, após o treinamento de força, totalizando aí aproximadamente 15 minutos, 12, 15 minutos, tá ótimo. É uma sessão de treino que, dependendo da sua habilidade, de como você vai conduzir, e claro, né, de como é a pessoa também, a recuperação entre as séries, entre os exercícios, algo próximo aí de 45 minutos. Não vai passar muito disso, tá? Se bem conduzido, bem orientado, a pessoa vai totalizar aí 40, 45 minutos, 50 no máximo, se enrolar um pouquinho ali no treinamento aeróbio. É aquela coisa, né, pessoal? Se o foco aqui é a força, né, é o treinamento de força, membros inferiores, eu posso dar um foco maior aqui e deixar para 10 minutos de sessão aqui, né? Ou seja, os últimos 10, 12 minutos eu deixo para o treinamento intervalado. Eu vou jogando com essa questão de quanto tempo de sessão tem para poder otimizar o programa de treinamento. Então aqui está um modelinho simples, eficiente para você colocar em prática e claro, você pode adaptar. Se é uma pessoa que quer um foco um pouco maior, por exemplo, em dorsal, você vai ampliar o exercício em dorsal. Ah, mas o número de séries vai ficar diferente entre os grupos. Não tem problema nenhum. Quem diz para você que o número de séries por grupo muscular tem que ser igual? Não, ele pode e deve ser diferente se o objetivo da pessoa for desenvolver, por exemplo, mais membros inferiores. Obviamente que eu vou ter que trabalhar mais exercícios de membros inferiores, desde que esse volume não seja exagerado. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 exercícios: agachamento, stiff e leg press. Aqui eu tenho agachamento, afundo, cadeira extensora. Aqui eu tenho afundo, flexora e panturrilha. Se eu colocar 3 séries de cada, eu vou ter 3 vezes 3 exercícios, 9 vezes 3 treinos, eu tenho 27 séries
nos membros inferiores. Só porque não são os mesmos grupos musculares. Eu tenho panturrilha, eu tenho posterior de coxa, eu tenho anterior de coxa, eu tenho glúteos e assim por diante. Então é um bom volume, é um volume suportável. Mas veja que é diferente do volume de peitoral. Peitoral tenho apenas 3 exercícios, 3 vezes 3, 9. Ou seja, é 1/3 do volume de perna. Mas não tem problema nenhum, porque, por exemplo, panturrilha são só 3 séries. Aí eu vou ter que fazer a contagem, né, de glúteo, etc. Então aqui eu já fiz, já está embutido aqui para facilitar o processo de aprendizado para você. Agora, claro, né, se você quer aprender mais sobre periodização de treinamento, sobre como estruturar um full body de qualidade, inclusive encaixando os métodos em relação à progressão do aluno, do iniciante até o avançado, o que eu vou te convidar é a minha plataforma de cursos, a MP Science. Lá nós temos mais de 50 cursos de diversos temas da educação física. Lá, por exemplo, eu tenho uma formação completa para personal trainer em todos os grupos musculares, do iniciante ao avançado: peito, tríceps, bíceps, costas, membros inferiores, core, abdômen, panturrilha, tudo na prática, na academia, de como você vai conduzir os exercícios e os níveis de treinamento, além de todos os outros benefícios que você tem ao ser assinante da MP Science. Não tem taxa de matrícula, você tem material didático feito inclusive com inteligência artificial para ser mais otimizado, mais integrativo e mais dinâmico, sem contar aí que você pode fazer o plano mensal por apenas R$29. É isso mesmo, 29 pila por mês, você já está dentro do ecossistema. E já está tudo incluído, tá, pessoal? Certificação, o grupo de WhatsApp e um suporte a você e a sua carreira. Então clica no link na descrição, mpscience.com.br, vem fazer parte dessa comunidade e ser uma referência no mercado de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço e tamo junto. Tchau!